Pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero fazer alguns comentários sobre alguns trechos da conferência Ansiedade e Vida Instintual, uma das novas conferências introdutórias sobre psicanálise do Freud, é a conferência 32, mas antes de partir para esses comentários eu tenho um convite para você. A partir do dia 24 de junho, nós iniciaremos uma nova série de aulas ao vivo na Confraria Analítica. Para você que não conhece a confraria, fica até o final do vídeo, que lá no final eu explico para você do que se trata, mas para quem já conhece, nós vamos começar uma nova série de aulas ao vivo, em que nós estudaremos linha a linha, ponto por ponto, parágrafo por parágrafo, também uma das novas conferências introdutórias sobre psicanálise do Freud, que é a conferência 31, intitulada A Dissecção da Personalidade Psíquica. Nessa conferência, o Freud faz praticamente um resumão do que ele apresenta no livro O Ego e o Id. Portanto, nessa nova série de aulas ao vivo, nós vamos entender profundamente, detalhadamente, a segunda tópica do aparelho psíquico proposta pelo Freud. Então, se você quer de fato entender definitivamente o que é id, ego e superego, como eles se diferenciam, como eles se relacionam, você precisa participar dessa nova série de aulas ao vivo. É praticamente um curso completo sobre a segunda tópica do aparelho psíquico de Freud. Nós vamos começar no dia 24 de junho e para você não perder, faça a sua assinatura imediatamente na Confraria Analítica. O link para fazer sua assinatura está aqui, é o primeiro link da descrição, vou deixar também nos comentários. E no dia 24 a gente começa a estudar linha a linha a conferência A Dissecção da Personalidade Psíquica. Finalmente você vai entender por completo o que é id, o que é ego, o que é superego e como essas instâncias se relacionam. Mas vamos então para o vídeo de hoje. Se você não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Então, pessoal, nessa conferência aqui, o Freud apresenta a sua descoberta sobre como se relaciona a ansiedade com o recalque. Inicialmente, a primeira teoria de Freud sobre essa relação era a de que a ansiedade era provocada pela repressão. Nós nos sentimos neuroticamente ansiosos justamente porque reprimimos determinados conteúdos no inconsciente. Mas o que o Freud acabou percebendo com o passar do tempo, a partir da sua experiência clínica, do seu desenvolvimento teórico, é que, na verdade, a própria repressão, o próprio movimento de recalque, já é causado, já é produzido pela ansiedade. Ou seja, a ansiedade antecede a repressão. Então a ansiedade neurótica, ela seria fruto de uma ansiedade primária que motiva o processo repressivo, que motiva o recalque. O Freud está falando sobre isso nessa conferência, conferência 32, chamada Ansiedade e Vida Instintual. E aí, no momento em que ele está explicando essa descoberta, ele apresenta os tipos básicos de ansiedade que fazem parte da vida humana. E aqui eu peço licença para você para substituir o termo ansiedade pelo termo medo. Inclusive, alguns tradutores da obra de Freud para o português traduzem a palavra Angst, que é a palavra que Freud utiliza, não por ansiedade, mas por medo. Porque, de fato, existe uma ambiguidade aí em relação a esse termo no alemão. A palavra Angst também pode ser utilizada para designar medo. Então, para ficar até mais fácil da gente entender o que o Freud está colocando aqui, eu peço licença a você para substituir o termo ansiedade pelo termo medo. E aí, nesse sentido, nós vamos ver aqui, nessa descrição que o Freud faz, aqueles que seriam, do ponto de vista do pai da psicanálise, os principais medos humanos. E aí eu vou mostrar para você que existem medos que são próprios da criança e existe um medo que é específico do adulto. Se você tem essa edição aí na sua casa, edição standard das obras completas do Freud, editada aqui no Brasil pela Imago, essa edição aqui em brochura, capa azulzinha,
Está na página 91, o trecho que eu vou ler aqui para vocês. Ele começa, na verdade, na página 91, a gente vai para a página 92 daqui a pouco. O Freud diz assim: se nos detivermos um pouco nessas situações de perigo, ansiedade e medo têm a ver com perigo. O medo é uma experiência emocional que nós vivenciamos quando nós estamos diante de um perigo, de algo que nos ameaça. Podemos dizer que, de fato, para cada estágio do desenvolvimento, está reservado como sendo adequado para esse desenvolvimento um especial fator determinante de ansiedade. O perigo de desamparo psíquico ajusta-se ao estágio da imaturidade inicial do ego. Portanto, o que Freud está dizendo é que um primeiro medo que todos nós temos e que nós vivenciamos logo depois de nascermos, nos primeiros meses de vida, é o medo do desamparo. É o medo de não conseguirmos sobreviver, é o medo de morrer. E por que esse medo é justificável, é próprio desse momento da vida? Porque a criança não consegue sobreviver sozinha. Ela depende necessariamente de alguém que cuide dela, que a alimente, que a proteja do frio, cuide dela em momentos de mal-estar, de doenças. A criança depende absolutamente, como diz o Winnicott, do outro nesse momento inicial. Portanto, é natural que o primeiro medo, o medo mais primário que nós temos, é natural que esse medo seja o medo do desamparo. Mas, supondo que nós encontremos amparo, nós encontremos um ambiente suficientemente bom que cuide de nós, que nos proteja, que nos alimente, que satisfaça as nossas necessidades básicas, a gente, em tese, perde esse medo. Mas aí logo na sequência surge um outro tipo de medo. Olha o que o Freud diz. O perigo da perda de um objeto ou perda do amor ajusta-se à falta de autossuficiência dos primeiros anos da infância. Então a gente perde o medo do desamparo, porque recebemos amparo nesse momento inicial. Mas, como apesar de termos recebido amparo, nós continuamos a ser, em alguma medida, em larga medida, na verdade, dependentes do adulto nos primeiros anos de infância, nós não temos autonomia, nós não temos autossuficiência, como diz o Freud, nós não conseguimos fazer tudo o que precisamos sem a ajuda dos adultos. Então, um segundo medo infantil que emerge em nós é o medo de sermos abandonados por esse adulto. O medo de perdermos o amor desse adulto e, consequentemente, perdermos o apoio que ele nos fornece. Então esse seria o segundo medo, um medo um pouco mais amadurecido, próprio desses primeiros anos de vida. O medo de perdermos o objeto. O objeto aqui no caso é o medo de perdermos o adulto que cuida de nós, perdermos o amor desse adulto. Na sequência, vem um medo que é mais especificamente da criança do sexo masculino. O Freud diz: o perigo de ser castrado ajusta-se à fase fálica. De fato, o medo de ser castrado é um medo tipicamente masculino. Afinal, somente o homem tem pênis, então somente o homem pode ter medo de perder o pênis. Mas a gente pode incluir nesse medo aqui infantil de perder o pênis, que o Freud atribui a todo menino, já que na fase fálica o que acontece? O menino começa a ter fantasias incestuosas com a mãe e recebe uma ameaça de castração, uma ameaça de ter o seu pênis cortado, porque ele está ali descobrindo o próprio corpo e percebendo o potencial erógeno do seu pênis, então ele começa a mexer ali e recebe a ameaça de castração. Então Freud entende que é natural que o menino tenha esse medo na fase fálica. Mas nós podemos incluir aqui, nesse medo, não só o medo de perder o pênis, mas o medo de perder, na sequência, ao longo da vida, tudo aquilo que entrará na série simbólica do pênis. Tudo aquilo que vai ocupar no psiquismo do menino e do adulto, do sexo masculino, o mesmo lugar simbólico do pênis na infância. Então, por exemplo, o medo de perder as suas posses, o medo de perder o poder que o sujeito eventualmente conquistou, o medo de perder status, tudo isso que no psiquismo do adulto do sexo masculino vai ocupar um lugar análogo ao lugar ocupado pelo pênis na vida do menino. E o Freud completa,
Depois desse medo de ser castrado específico do menino, vem um quarto tipo de medo, que seria o medo mais apropriado para a fase adulta. O Freud diz: e finalmente o temor ao superego. O superego é essa instância de controle dos impulsos que deriva, que é produzido por uma internalização da dimensão coercitiva do cuidado dos pais. Então os pais protegem a criança, dão carinho para a criança, acolhem a criança, mas também controlam o comportamento da criança. Aos poucos a criança internaliza esse controle exercido pelos pais e o produto dessa internalização é o superego. Nós veremos isso de maneira muito mais aprofundada e detalhada na sequência de aulas ao vivo que nós começaremos a fazer na confraria a partir do dia 24. Então a criança internaliza esse controle exercido pelos pais na forma de um superego, e o Freud está dizendo que o medo dessa instância interna, dessa instância derivada do controle exercido pelos pais, é um medo que aparece na criança depois da fase fálica, ou seja, no período de latência. Ele diz: e finalmente, o temor ao superego, que assume uma posição especial, ajusta-se ao período de latência. Agora prestem atenção no que o Freud vai dizer na sequência. No decorrer do desenvolvimento, os antigos fatores determinantes de ansiedade deveriam sumir. Ou seja, uma criança que chega no período de latência, por volta dos 6 a 10 anos aproximadamente, depois da fase fálica e antes da puberdade, essa criança que chegou no período de latência, ela deveria temer, ela deveria ter medo apenas do seu superego. Ela não deveria mais ter medo do desamparo, porque ela foi amparada. Ela não deveria mais ter medo de perder o amor do objeto, porque esse amor lhe foi assegurado. Ela não deveria ter medo de perder o próprio pênis, porque ela não foi de fato castrada, então ela deveria ter o medo apenas do superego. Esses fatores determinantes de ansiedade deveriam sumir, pois as situações de perigo correspondentes a eles perderam sua importância devido ao fortalecimento do ego. Ou seja, a criança amadureceu, o seu ego foi se fortalecendo, aqueles perigos não aconteceram de fato, ela se sentiu ameaçada nesses primeiros anos, mas nada aconteceu, então ela deveria perder esses medos mais infantis, esses medos que antecedem o medo do superego. Isto, contudo, só ocorre de forma muito incompleta. Muitas pessoas são incapazes de superar o temor da perda do amor. Nunca se tornam suficientemente independentes do amor de outras pessoas e, nesse aspecto, comportam-se como crianças. O que ele está dizendo é que muitos de nós, apesar de termos chegado na vida adulta, continuamos a ter medos que são de ordem infantil. Especialmente esse medo de perder o amor do objeto. Ou seja, nós somos adultos, nós já somos independentes, nós já gozamos de autonomia, nós já podemos fazer escolhas, temos liberdade para fazer as nossas escolhas, para viver a vida de acordo com o nosso desejo, de acordo com aquilo que a gente considera mais apropriado, mas apesar disso, nós podemos conservar esse medo infantil de perdermos o amor do outro. Então o que acaba acontecendo? Você está em determinadas relações, sejam relações amorosas, relações familiares, de trabalho, com amigos, e você deixa de fazer aquilo que você deseja, deixa de fazer aquilo que você considera que é o apropriado, que a sua consciência está mandando, você deixa de fazer isso para não perder o amor do outro. Porque se você for fazer aquilo que você deseja, se você for fazer aquilo que você considera que é o mais apropriado, que a sua consciência diz para você que é o mais apropriado, você perderá o amor desse outro. Então, para não perder, com medo enorme de perder o amor do outro, você deixa de fazer aquilo que você gostaria, aquilo que você considera o mais adequado. O Freud está dizendo para a gente, esse é um medo infantil. Quando a gente age dessa forma, nós estamos nos comportando como crianças. É a criança que tem medo de perder o amor do outro e com razão. De fato, a criança tem razão em ter medo de perder o amor dos pais, porque se ela perde o amor dos pais, se os pais a abandonam, se os pais deixam de cuidar dela, ela pode até morrer, porque ela não tem autonomia, não tem autossuficiência, ela não consegue cuidar de si mesma sozinha. Então ela precisa realmente, ela necessita do amor dos pais, do cuidado dos pais. Mas um ser humano adulto,
em tese, não deveria precisar de ninguém. Em tese, deveria ser relativamente independente. A gente sabe que não tem como ser absolutamente independente. Mas todo ser humano adulto deveria ser relativamente independente, saber andar com as próprias pernas. Mas o que o Freud está dizendo é que muitos de nós não conseguem chegar nesse patamar, ou conseguem chegar apenas de forma incompleta e continuam sustentando esse medo infantil de perder o amor do outro. O temor ao superego, normalmente, jamais deve cessar, diz o Freud, pois sob a forma de ansiedade moral, é indispensável nas relações sociais, e somente em casos muito raros pode um indivíduo tornar-se independente da sociedade humana. Eu nem concordaria com o Freud em relação a isso. Acho que não tem como mesmo você se tornar completamente independente da sociedade humana. Então, nesse sentido, o temor ao superego, entendendo aqui temor ao superego como temor à sua consciência, temor àquilo que a sua consciência diz que é o certo e o errado, esse temor, está dizendo o Freud, deve ser mantido na vida adulta. Ele começa lá no período de latência, mas ele deve ser mantido na vida adulta. Por quê? Porque senão você se torna uma pessoa antissocial. Você começa a agir puramente em função do seu desejo e, nesse sentido, você se torna um ser antissocial, porque a manutenção da sociedade exige que nós coloquemos certos freios na expressão dos nossos desejos, na expressão dos nossos impulsos. Então, é próprio da vida adulta mesmo, um adulto maduro deve, de fato, temer o seu superego, temer no sentido de respeitar aquilo que a sua consciência diz que é o certo e o errado, aquilo que a sua consciência diz em termos de valores, em termos de princípios. É claro que em condições de adoecimento neurótico, o que acontece? O sujeito tem um temor excessivo do seu superego. Então, ele abandona completamente os seus desejos, abandona completamente os seus impulsos, em nome de um respeito exagerado, neurótico ao superego. E nesses casos, a psicanálise é necessária. O Freud vai dizer, na conferência que nós vamos estudar linha a linha na Confraria Analítica, a partir do dia 24, o Freud vai dizer nessa conferência de dissecção da personalidade psíquica, lá no finalzinho, que um dos propósitos da psicanálise é justamente tornar o sujeito, o ego, mais independente do superego. Ou seja, ajudar o sujeito a ter condições de negociar com o seu superego, de conversar com a sua própria consciência e não obedecê-la de maneira automática, com um medo excessivo, como acontece nos neuróticos, especialmente nos neuróticos obsessivos. E, novamente, se você quiser saber mais sobre como funciona o superego e como ele se relaciona com as outras instâncias da personalidade, o ego e o id, eu convido você novamente a estar comigo no dia 24 de junho para iniciarmos essa nova série de aulas ao vivo na Confraria Analítica sobre o texto, sobre a conferência A Dissecção da Personalidade Psíquica. Será um curso completo sobre a segunda tópica do aparelho psíquico de Freud. Caso você não saiba o que é a Confraria Analítica, é a minha escola de formação teórica em psicanálise. É a maior do Brasil e a mais acessível também. Participando da confraria, você tem acesso a 2 aulas novas toda semana, uma aula ao vivo, que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite, que fica gravada, e uma aula gravada mais curta, que é publicada toda sexta-feira. Nós já temos na nossa plataforma mais de 400 horas de aulas disponíveis. E para se tornar meu aluno, se juntar aos mais de 2.500 alunos que nós já temos na confraria, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição, vou deixá-lo também nos comentários. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode adquirir esses 3 e-books separadamente, você vai pagar um total de R$ 171, mas se você for esperto, você vai comprar os 3 juntos num pacote promocional que sai pelo valor de R$ 129,90. Ou seja, comprando os 3 juntos, você tem um baita desconto.
Para adquirir cada um dos e-books e também o pacote promocional, é só clicar nos links que vão estar aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Faça um comentário sugerindo temas para próximos vídeos e não deixe de compartilhar. Compartilhe esse vídeo com todos os seus grupos de WhatsApp e eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.